Salve terceiro ano, tudo bem? Professor Leandro falando aqui, mais uma vez, mais uma aula de física. Essa aula de hoje, né? Hoje estou aqui no dia 1º de maio gravando aqui. Ela será referente aos exercícios sobre conceitos fundamentais da ondulatória. Ok? Porque o que nós aprendemos? Nós aprendemos os elementos que formam uma onda, né? Que é crista, vale, ok? Crista, vale, amplitude, comprimento de onda, ok? E a equação fundamental da ondulatória. Além da classificação das ondas, né? Classificação quanto à natureza, classificação quanto à propagação, né? E classificação referente à direção de propagação e direção de oscilação, tá? Então nós tivemos essas partes aí que é a classificação, os conceitos fundamentais do estudo das ondas, que é a ondulatória. Tudo bem? Sem mais delongas, os exercícios que serão vistos serão esses que estão aqui no slide. Exercícios do 14 ao 18, páginas 10 e 11 do livro de atividades do primeiro bimestre, tá? Que é referente à apostila 9. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro exercício aqui. É um exercício da UEA. Pessoal, eu não conheci essa faculdade, eu pesquisei. Tá? É a Universidade do Estado do Amazonas, tá? A Universidade Estadual lá do Amazonas, beleza? Então, eu vou ler o enunciado aqui. Uma onda transversal se propaga ao longo de uma corda esticada. O gráfico representa o deslocamento horizontal y em função de x. Olha só. Ambos em centímetros em um determinado instante. Sabendo que a velocidade de propagação da onda é de 2 metros por segundo, então esse dado é importante colocar, então meu V equivale a 2 metros por segundo. É correto afirmar que a amplitude da onda em centímetros e a minha frequência em hertz são respectivamente... Então vamos lá. Pessoal, primeiro a gente vai falar sobre a amplitude de uma onda, né, gente? O que é a amplitude de uma onda mesmo? A amplitude de uma onda, conforme vocês viram nas aulas iniciais, né, essa aula de conceitos fundamentais da ondulatória, amplitude é a distância entre o ponto de equilíbrio e o ponto de deslocamento máximo ou o ponto de deslocamento mínimo, né? Em módulo seria ponto de deslocamento máximo, né? Porque a gente considera apenas o valor absoluto, né, do deslocamento. Então, olhando para esse gráfico aqui, ele está um pouquinho diferente, né, gente? Porque o meu eixo X ele está numa profundidade aqui em Y igual a menos 5, né? Menos 5 centímetros. Na verdade, o meu gráfico aqui, normal, seria esse aqui, né? Que aqui seria o meu ponto de equilíbrio. Tudo bem? Então, ele está graduado aqui em intervalos de 1 em 1 centímetro em Y, né? Então, olhando para cima, a linha aqui vale 0, essa linha de cima vale 1 centímetro, aí o de cima vale 2, o seguinte vale 3, 4, 5. E para baixo a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 centímetros, né? E a minha posição em X da corda é como se fosse a própria corda e ia estar mostrando a corda como realmente ela está. É isso que o gráfico quer dizer. Beleza? E o eixo X ele está graduado de 10 em 10, né? Cada ponto aqui, ó. Cada ponto aqui ele está de 10 em 10, tá? 10 em 10. Tudo bem? Primeiro a gente vai ver a amplitude da onda. Bem, como eu falei, a amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até o ponto máximo ou o ponto mínimo. Quem são os pontos máximos da minha onda? Eles estão localizados aqui, ó. Esses são os pontos máximos, que são conhecidos também como cristas, tá? E os meus pontos mínimos são conhecidos também como vales. Então ele está aqui em preto aqui, ó. Esse pontinho preto é o meu vale. Então a distância entre essa linha central aqui, que é o meu y igual a 0, até a minha distância máxima ou até a minha distância mínima, é conhecido como amplitude.
E pode ver que a distância máxima ele está em mais 5 centímetros. A distância máxima está em y igual a 5 centímetros. E minha distância mínima está em y igual a menos 5. Então pode ver que a distância em módulo... Pessoal, só lembrando o que é módulo, tá? Módulo é o valor absoluto de um número. Eu não estou considerando o sinal. Então a distância do... O valor da distância sem considerar o sinal, tanto no valor mínimo quanto no valor máximo, é de 5 centímetros. Então, a minha amplitude vai ser, consequentemente, de 5 centímetros. Então, meu A, respondendo a primeira parte da questão, a minha amplitude, isso você consegue, essa informação você consegue obter através do gráfico, né? A minha amplitude vale 5 centímetros. Beleza? A segunda parte, ele quer saber a frequência, tá? Se eu tenho velocidade, ele quer saber a frequência. E esse desenho aqui é a cara da corda realmente vibrando. Dá para descobrir qual dado aí. Dá para descobrir o lambda, que é o meu comprimento de onda, tá? Só que como eu vou fazer para descobrir esse lambda? Dando zoom de novo aqui, meu gráfico aqui. Quem que seria o meu lambda, gente? O meu lambda seria a distância entre duas cristas. Aqui eu tenho duas cristas, ó. Duas cristas. Tá? Ou de dois vales, mas aqui eu tenho um vale só. Ou de dois pontos que a gente chama de dois pontos em fase. Pessoal, o que são dois pontos em fase? São dois pontos que se repetem. Tá? Então, por exemplo, para o meu x igual a 0 aqui, eu vou fazer em outra cor aqui. Em azul, ó. No ponto y igual a 4, x igual a 0 e y igual a 4, eu tenho esse ponto aqui. Tudo bem? Que é onde está começando a vibrar a corda. Aí ele vibra, ele sobe, tem a crista, ele desce, tem o vale, ele sobe de novo. Nesse ponto aqui, ó, ele está repetindo. Então ele está em fase, né? Então nesse ponto aqui ele se repete. Qual que é a distância entre esses dois pontos aqui, ó? Que são dois pontos que se repetem da onda. Então aqui eu posso considerar como comprimento de onda, como lambda. E a distância em x, né? Desse ponto aqui até esse ponto aqui é de 40 centímetros. Então eu posso dizer que meu lambda é de 40 centímetros. Então eu extraí essa informação do gráfico. Só que eu quero saber o que é lambda? Não, né? Aí eu vou colocar aqui do lado. Meu lambda vale 40 centímetros. Isso através do gráfico. Mas eu quero saber o que é lambda? Não, eu quero saber o que é frequência. Então, usando a equação fundamental do ondulatório, que V é igual a lambda F, eu quero saber quem que é F, né? Então, F é igual a V dividido por lambda. Logo, F é igual... Velocidade vale 2 metros por segundo. E o meu lambda vale 40 centímetros. Pessoal, o meu lambda está em centímetros. A minha velocidade está em metros por segundo. Das duas, uma. Ou eu transformo a velocidade em centímetros por segundo, ou transformo meu lambda em metros. Eu vou transformar meu lambda em metros, tá? Que é mais fácil. Então, 40 centímetros equivale a 0,4 metros. 0,4 metros. Tá? Fazendo a conta aqui, F é igual a 2 metros por segundo, né? Pessoal, eu vou fazer como se fosse divisão de fração. Por quê? Porque eu estou fazendo a conta junto com a unidade. Ou melhor, se vocês já souberem já... Porque, o que vai acontecer, gente? Eu vou até fazer direto aqui, ó. Para não perder muito tempo.
Ó, metro desaparece aqui. Metro desaparece com metro. Cancela. 2 dividido por 0,4 dá 5. Sobrou segundo, né? Segundo a menos 1. Pessoal, no sistema internacional, segundo a menos 1 é hertz, tá? Então minha frequência é de 5 hertz. Então minha frequência vale 5 hertz e minha amplitude vale 5 centímetros. Então é a alternativa E de escola, tá? Pessoal, eu tenho costume de fazer, eu tenho a preocupação de fazer a conta com as unidades, para quê? Para que vocês enxerguem, para depois vocês não errarem, porque o que acontece muitas vezes? Vocês acertam o resultado numérico e erra a unidade. Na física, isso é, se eu acertar o valor numérico e errar a unidade, está certo? Não. Porque, por exemplo, 40 metros é diferente de 40 centímetros. Um professor de física não pode considerar isso certo. Tá? Então tome extremo cuidado com as unidades. Beleza? Então o mistério todo é interpretar o gráfico, né? E tomar cuidado com as unidades. Beleza? Próximo exercício. Questão 15 da Federal do Paraná, tá, gente? A peça de uma máquina está presa a uma mola e executa um MHS, né, um movimento harmônico simples, oscilando em uma direção horizontal. O gráfico representa a posição x da peça em função do tempo t, com a posição de equilíbrio em x igual a zero. Com base no gráfico, determine. Então, antes de eu sair respondendo as questões, vamos relembrar o que é um movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples, nós vimos aquele sistema massa-mola, né, gente? A mola presa, o bloco preso em uma mola. Eu tenho um bloco que inicialmente está nessa posição, aqui seria a minha posição de equilíbrio do bloco, né? E de repente eu estico esse sistema massa-mola, né? E estico até aqui, ó. Até essa posição aqui que eu vou chamar de mais x. Né? Então ele fica, quando eu solto esse bloco, a mola ela puxa o bloco para trás. E ele fica oscilando entre as posições mais x e menos x. Então ele fica nesse vai e vem, né? Nessa ida e volta. Mais x, menos x, mais x, menos x. Aonde as posições mais x e menos x, que são os pontos de deslocamento máximo e mínimo, é a amplitude do deslocamento. Lembrando que essas posições mais x e menos x, como se trata de um sistema conservativo, que não vai nem ganhar, nem perder energia, então vai ficar eternamente, né, entre essas duas posições. Tá? O intervalo entre o mais x e o menos x não vai se alterar. Tudo bem? Porque é um sistema conservativo. Ele nem vai ganhar mais, nem vai aumentar a minha amplitude, nem vai diminuir a minha amplitude. Tudo bem? Não vai haver essa alteração. Então, essa é a característica de um movimento harmônico simples, tá? E a gente não pode esquecer que quando a gente estica a mola e coloca nessa posição aqui, ó, eu vou colocar um asterisco aqui. Quando eu estico a mola ao máximo e eu solto, vai ter uma força que vai fazer a mola ir para trás, que é a minha força elástica, né, gente? É a força elástica da mola. Força elástica da mola, tudo bem? Porque quais são as forças que estão sendo aplicadas nesse sistema? Eu tenho, só para relembrar, a força peso do bloco, só que a força peso do bloco, ela se equilibra com a força normal da superfície sobre o bloco. Eles se cancelam. Então minha força resultante é apenas a força elástica que faz o papel de força restauradora do sistema. Como assim restauradora? Restauradora por quê? Para relembrar, gente, porque é uma força que faz o bloco passar pela posição de equilíbrio, tá? Quando o bloco é solto, ele passa pela posição de equilíbrio, ele vai comprimir, ele vai chegar nessa posição menos x aqui, ó. O que vai acontecer? Quando ele chega na posição menos x, vai haver a compressão e vai ter uma força elástica de mesma direção, sentido oposto à que estava lá na posição mais x, e vai fazer com que o bloco volte a passar pela posição de equilíbrio. E vai ficar nessa.
eternamente, porque não tem atrito, não tem... como se fala? Não tem forças internas da mola que também que atrapalham o movimento, vai ficar assim eternamente. Beleza, gente? Então é isso aí. Então, com base no gráfico, determine. Item A. Ele quer saber o período e a frequência do sistema peça-mola. Tá? Então, vou dar o zoom no gráfico aqui. Dando zoom. Esse gráfico é diferente do primeiro, tá? Esse gráfico é da função da x, que é a posição do bloco, em relação ao tempo. Quem estudou o movimento harmônico vai lembrar que a função que determina a posição do bloco em relação ao tempo é x de t é igual a vezes cosseno de ômega t mais θ. Θ zero, né, que é a fase inicial, tá? Tudo bem? Então, o que ocorre? Quando eu tenho esse gráfico, x pelo tempo, ele sai da posição de equilíbrio, ele vai até essa posição aqui, num determinado instante, e depois ele volta, ele passa para a posição de equilíbrio de novo, ele atinge um deslocamento mínimo, né? Depois ele volta, deslocamento máximo e assim por diante. Em primeiro lugar, para saber o período, pessoal, só para lembrar o que é período, gente. Período é o tempo que o sistema demora para executar uma repetição, um ciclo. Se eu olhar para o gráfico aqui, gente, dá para identificar quais são as repetições desse ciclo. Tá? Por exemplo, para identificar a repetição do ciclo, é só pegar a distância entre dois vales. Entre duas partes superiores da onda. Ó. Eu tenho duas partes superiores da onda aqui. Ó. Tenho aqui e tenho aqui. Tá ok? E eu posso pegar também, por exemplo, a posição que começou, né? Aí a onda ela sobe. Ou melhor, ela sai da posição de equilíbrio, ela vai até a amplitude máxima, depois ela passa até a amplitude mínima e ela passa pela posição de equilíbrio. Aqui também poderia ser um outro ponto de repetição. Tudo bem? E eu vejo o intervalo de tempo entre esses dois entre essas duas repetições. Então vou pegar entre as duas cristas que está mais fácil de ver, tá? Então ele passa pela amplitude máxima, que é a posição x igual a 2 no instante igual a 1 segundo, e ele volta a passar por esse ponto em um tempo igual a 5. Então a cada 4 segundos ocorre uma repetição. Então o meu período, pelo gráfico, né, é de 4 segundos, olhando pelo gráfico. Tá bom? E a gente não pode esquecer que frequência, né? Frequência é o inverso do período. Então, minha frequência é igual a 1 sobre 4 segundos. Então, minha frequência, 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Segundo a menos 1, né, que o segundo está no denominador, é Hertz. Então, ele executa 1/4 de volta a cada segundo. Tudo bem? Ou um ciclo a cada 4 segundos. Beleza? Item B. Ele quer saber quais são os instantes em que a velocidade da peça é nula. Justifique a sua resposta. Galera, se eu tenho um movimento de ida e volta de um determinado sistema, quando ele inverte o movimento, ele tem que parar o movimento. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui. Ela está indo e voltando. E aqui na frente do meu nariz é a minha posição de equilíbrio, né? Quando ela vai para a direita de vocês, ela vai até um certo ponto. Ela vai até um certo ponto, né? Ela sai daqui, vai até um certo ponto e volta. Passa pelo meu ponto de equilíbrio, vai até essa posição e volta.
Nesse instante que ela está invertendo o movimento, quando ela vai para e volta. Então a velocidade da peça é nula quando há a inversão de movimento. Então, olhando para o gráfico, né, olhando para o nosso gráfico, o gráfico aqui, os pontos de inversão de movimento do nosso gráfico são esses três aqui, ó. Aqui tem inversão, porque ele vai até o ponto máximo de deslocamento. Aqui ele vai até o ponto mínimo de deslocamento, né, que é a minha amplitude negativa. E aqui também. Então, se eu fosse responder, os instantes que a velocidade da peça é nula, que v igual a zero, são os instantes São os instantes 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos. Agora, como é que eu vou justificar? Porque são os instantes em que há a inversão de movimentos. Porque são os instantes em que há a inversão de movimento. Se tem inversão de movimento, a velocidade da peça é nula, tá? São os instantes em que há a inversão do movimento. Tá bom? Beleza? E o item C, ele quer saber os instantes em que a aceleração da peça é máxima. Justifique a sua resposta. Galera, quando existe um movimento harmônico simples, num sistema peça-mola, né, massa-mola, bloco-mola, como vocês queiram chamar, eu desenho aqui embaixo. O bloco, aqui minha posição de equilíbrio, eu vou desenhar ele esticado aqui. Vamos supor que o meu ponto de amplitude máxima seja aqui. Ó. Aqui seria o meu mais x. E aqui seria o meu menos x. Tá? Quando a mola ela atinge o seu alongamento máximo ou sua compressão máxima, a gente não pode esquecer da segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá? Se eu fosse determinar quem que é a minha força resultante do sistema massa-mola, se eu olhar para o bloco, são três forças que atuam no bloco. Força-peso, força normal e força elástica da mola sobre o bloco. Só que força-peso e força normal se anulam, conforme eu fiz aqui em cima. Esse desenho é em azul aqui, ó, que eu estou apontando setinho em azul. Eu acabei de falar sobre isso. Então, a única força atuante de fato que influencia no movimento da mola é a força elástica. Tudo bem? Só que a mola ela só retorna, ó, essa mão aqui, ó, ela vai representar o bloco. Ela vai até o momento que ela atinge o alongamento máximo. Quando atingir o alongamento máximo, aí a força elástica, a força de resistência, ela vai puxar o bloco de volta. A gente não pode esquecer que força elástica, que eu vou escrever aqui em preto aqui no cantinho superior esquerdo aqui, força elástica a gente não pode esquecer que é K vezes X. Tá? Então, se a minha força elástica é máxima, o meu X é máximo. Tá? E se minha força resultante é a única que está sendo aplicada, força elástica é igual a massa vezes a aceleração, a massa do bloco é constante. Então, se a minha força elástica é máxima, então a minha aceleração é máxima. Né? Então, em que pontos a minha força elástica é máxima? São nos pontos de inversão de movimento. Tempo igual a 1, tempo igual a 3 e tempo igual a 5 segundos. Tá? Então, se eu for fazer a resposta do item C, são exatamente no mesmo instante do item B.
são nos instantes, 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos. Agora, se for explicar por que são os instantes em que a força elástica, a força elástica da mola tem módulo máximo, tá? Ou a força elástica da mola é máxima. Tem módulo máximo. Se a força tem módulo máximo, então a minha aceleração vai ser máxima. Tudo bem? Quando no movimento harmônico simples, quando o bloco está nas extremidades, a aceleração é máxima. Quando ela passa pelo ponto de equilíbrio, a minha aceleração vale quanto? 0. Beleza? Por que 0? Porque eu não tenho força elástica no ponto de equilíbrio. Ele vai estar em cima da origem. Se minha força elástica vale 0, K... Lembrando que força elástica é Kx. K é diferente de 0. K é uma característica da mola. Tá? Se K é diferente de 0 e minha força elástica der 0, o único cara que pode ser 0 é o meu X. Então, meu X é igual a 0, exatamente. Significa que o bloco está em cima do meu ponto de equilíbrio. Beleza? Então, próximo exercício. Exercício 16. A velocidade de propagação de uma onda em um certo meio, não fala qual meio que é, pode ser ar, pode ser no líquido, pode ser no sólido, né? A velocidade de propagação de uma onda em um certo meio é igual a 400 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui. Então, se é velocidade, né? Então é V, né? V é igual a 400 metros por segundo. Mais rápido que a velocidade do som no ar, tá? Que é de 340 metros por segundo. Considerando o período dessas ondas igual a 10 milissegundos, então ele fala que o período das ondas equivale a 10 milissegundos. É esse ms aqui. Tá? Então, meu período equivale a 10 milissegundos. Ele quer saber o que é meu comprimento de onda. Tá bom? Pessoal, bem, se eu tenho velocidade e tenho período, e quer saber o lambda, é só usar aquela velocidade, aquela equação V é igual a lambda vezes F. Aí você vai falar para mim, pô professor, mas eu não tenho F, só que eu tenho período. E a gente não pode esquecer que período é o inverso da frequência. Beleza? Aí é só substituir, né? Se período é o inverso da frequência, a recíproca é verdadeira. Frequência é o inverso do período. Tá? Então, logo, minha velocidade é igual a lambda vezes 1 sobre t. Que é igual a lambda sobre t, né? Tudo bem? Se V é igual a lambda sobre t, e eu quero saber quem que é lambda, então o meu t que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, meu lambda é igual a velocidade vezes o período. Só que antes de eu sair substituindo, eu só não posso esquecer que o meu período está em milissegundos. E a minha velocidade está em metros por segundo. Segundo é diferente de milissegundo. Então eu tenho que transformar milissegundo em segundo. Pessoal, mili é de milésimo, né, gente? Então, um milésimo ele tem 10 a menos 3 segundos. Então, 10 milésimos tem 10 elevado a menos 3 segundos. Só que 10 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 10 elevado a menos 2 segundos. Beleza? Aí é só substituir aqui. Então, meu lambda é igual a 400 vezes 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, gente, para quem não lembra a potenciação de base 10, 10 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 100, né? Então, meu lambda é igual a 400
dividido por 100, meu lambda, meu comprimento de onda é de 4 metros. Beleza, gente? Eu acho que a parte mais complicada aqui seria a transformação de unidades, né? E vocês têm que tomar cuidado com isso. Não adianta nada saber a fórmula, saber. O problema da física, gente, que vocês, os alunos, né, em geral, eles se perdem tanto em querer decorar a fórmula que na hora das coisas mais simples, que é transformação de unidades, aí se perde, né? Então a gente tinha um período em milissegundos, você tem que transformar para segundos, tudo bem? Então a dificuldade realmente é somente a transformação de unidades e potência de base 10, né? Se eu tenho um expoente negativo, né? Lembrando a matemática, né? Se eu tenho um expoente negativo, por exemplo, 10 elevado a menos 2, né? É a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Mas se o expoente está negativo numa potenciação, significa que o meu número, né, que é o 10 ao quadrado, ele está no denominador. Tudo bem, gente? É só isso. Tranquilo? Próximo exercício. Exercício de Enem, galera. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeitos de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida pelo seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Aí tem na fonte, eu acho que esse é do Enem de 2014, porque ó, ele está no... foi extraído do site da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, que é a Unesp de Guará, né, que é a FEG, né? E o acesso foi em 7 de maio de 2014, então possivelmente foi no Enem de 2014 que foi feita essa questão, tá? A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência... Bem, galera, quando a gente fala radiação, a gente fala de energia. Energia emitida, energia captada pelo detector. É a energia que a gente emite, né, para que esse sensor detecte, faça detecção, né, da pessoa, do movimento da pessoa. E esse sensor, né, são os famosos sensores de calor, tá? Esses sensores de calor, que ele mede pela temperatura da pessoa, né, lá a pessoa se movimentando, ele é um sensor infravermelho, tá? Então, a radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência dos raios infravermelhos, tá? Que é o famoso sensor de calor, tá? Então é a alternativa C, tá bom? Essa questão ela é mais teórica, né? Mais teórica que mão na massa, tá, gente? Então, ondas de calor são as ondas que são as ondas de calor, né, que a gente chama, são a radiação da região, né, do espectro, né, vamos dizer assim, do espectro de ondas eletromagnéticas está na região das ondas infravermelhas. E o último exercício, né, que já estamos com 33 minutos de vídeo, vamos lá. Uma estação de rádio emite um sinal de 100 MHz a um receptor localizado a 1,5 km de distância. Então eu tenho lá a torre de rádio aqui. Tem uma torre de rádio, né, com as ondas de rádio, né? Que emite o sinal a um receptor, que pode ser uma casa, né? Uma parede de rádio lá numa casa. E a distância entre a torre e o receptor, né, que é uma parede de rádio que está nessa casa, é de 1,5 km de distância. Determina a quantidade de comprimentos de onda entre a estação e o receptor. Vamos enumerar os dados. Uma estação de rádio emite um sinal de 1000 MHz. Galera, que é 1000 MHz? Não, desculpa, 100 MHz. O que é esse 100 MHz aqui, gente? Esse 100 MHz é a minha frequência, né? A frequência do meu... É a frequência do meu sinal. Beleza? É a frequência do meu sinal. Qual que é o outro dado que foi fornecido?
É a distância entre a torre, entre a estação de rádio, né? E o aparelho receptor dessas ondas. Ele quer saber a quantidade de comprimento de onda. Então ele quer saber n vezes comprimento de onda. Essa distância de 1.500 km equivale a quantos comprimentos de onda? Mas vamos pensar aqui assim comigo. Então, pô, professor, tá. Então, se eu quero saber n comprimentos de onda, eu tenho que saber o valor de um comprimento de onda. E eu tenho a frequência. Aí se você me perguntar para mim, pô, professor, mas eu posso usar aquela equação fundamental da propagação de uma onda? V igual a lambda F? Vocês devem estar pensando, né? Que foi a única equação que a gente viu até agora a respeito de ondas. É exatamente essa equação que vocês vão usar. Só que, qual que é o V? Qual que é o V da onda? O V está sendo fornecido através dessa informação aqui. Ó. Uma estação de rádio emite um sinal de 100 MHz. Aí vamos assim, pô, professor, como assim? Porque uma estação de rádio, gente, ele emite ondas eletromagnéticas. Tá? E para qualquer onda eletromagnética, qualquer mesmo, tá, gente? Para qualquer ondas, quaisquer ondas eletromagnéticas, a velocidade delas no ar, na verdade essa velocidade é no vácuo, tá, gente? Que é a ausência de matéria, tá? É de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? Ou 300 milhões de metros por segundo. Só que para efeitos didáticos, para o ensino médio, a velocidade da luz no ar é igual à velocidade da luz no vácuo. Bem, no ano passado em ótica, vocês estudaram um troço chamado índice de refração da luz. Bem, quem lembra ótica vai lembrar disso daí que eu vou falar. O índice de refração da luz ela é dada pela velocidade da luz no vácuo, que é dada pela letra C, dividido pela velocidade da luz no meio, né? Se eu tenho índice de refração no meio, igual a velocidade da luz no meio, velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Só que a velocidade da luz, o índice de refração da luz no ar equivale a 1. A única maneira do índice de refração dar 1 significa que a velocidade da luz no vácuo é igual à velocidade da luz no ar. Beleza, gente? Então tá a explicação por que a gente considera a velocidade da luz no ar idêntico, numericamente igual à velocidade da luz no vácuo. Tá? Então a informação que está subentendida aí no exercício é que a estação ela emite ondas eletromagnéticas, cuja velocidade ela é conhecida. Né? Então meu V... Opa, acho que eu apaguei aqui sem querer. Só apagar aqui de novo. Eu odeio quando isso acontece, gente. Desculpa aí. Pronto. Então, a informação que está implícita aí, né? É que a velocidade da luz é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Tudo bem? Então, eu quero saber quem que é lambda, né? Então, lambda é igual a V dividido por F. Tá, legal, professor. Posso sair fazendo conta? Vamos com calma. Antes de qualquer coisa, a gente não pode esquecer que 100 MHz, mega é um prefixo que indica 1 milhão, tá? E 1 milhão, nós sabemos que é igual a 10 a sexta, né? Então, essa frequência aqui é equivalente a 100 vezes 10 a sexta Hertz. Tá bom? E a distância D equivale a 1.500 metros. Tá? Transforma tudo aí no sistema internacional. Tá? Vamos tirar os prefixos, né? Mega, quilo, vamos tirar, né? Para a gente poder fazer as contas. Agora tá ok. Então, primeiro a gente vai substituir quem que é o meu, sabe o que é o meu lambda? Então, meu lambda é igual à velocidade que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido por 100 vezes 10 elevado a sexta. Tudo bem?
Para não complicar muito, gente, em cima eu tenho 10 a oitava e embaixo eu tenho 10 a sexta. Então o que eu posso fazer? 10 a oitava é a mesma coisa que 10 ao quadrado vezes 10 a sexta. Dividido por 100. Só que 100, gente, é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a sexta. Tudo bem? Aí, ó, 10 a sexta cancela com 10 a sexta. 10 ao quadrado cancela com 10 ao quadrado. Então, sobrou somente o 3, né? Então, meu comprimento de onda é igual a 3 metros. Acabou o exercício? Não, né? Não, por quê? Porque ele quer saber quantos comprimentos de onda, né, equivale à distância entre a torre de rádio e o aparelho receptor. Então, se um comprimento de onda equivale a 3 metros, então um comprimento de onda equivale a 3 metros, então x equivale a 1500. Então faz multiplicação em cruz, então x é igual, na verdade seria 3x é igual a 1500. Se 3x é igual a 1500, x é igual a 1500 dividido por 3, logo x equivale a 500. Ok? Então, logo, a minha distância, né, que é o meu d, então o meu d equivale a 500 vezes o meu comprimento de onda, 500 lambda. Essa é a resposta. Tá bom? Pessoal, dificuldades do exercício. Primeiro, conversão de unidades. Se está em megahertz, converta para hertz. Está em quilômetro, converta para quilômetros. Vamos tentar excluir, fazer a conversão dos prefixos, né? Se tiver quilo, centi, mili, vamos tentar tirar e fazer a conversão no sistema internacional, porque o sistema internacional, a unidade não é megahertz, é hertz. A distância, o comprimento, né, do sistema internacional não é em quilômetros, é em metros. Então você tem que fazer essa conversão. Tudo bem, meninos? Então é isso aí, beleza? Essas aulas de exercícios, desculpa se eu torno essas aulas um pouco mais longas, mas como são aulas de exercícios e infelizmente eu não tenho a presença de vocês, né, para poder ver a reação de vocês, então eu tento ser o mais didático possível, tá? Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, falem comigo, ou então se não falarem comigo, procure estudar, porque o próximo assunto nosso é sobre, a gente vai continuar falando sobre ondas, lógico, mas nós vimos o que? Somente os conceitos fundamentais e nós vimos uma equação que é V igual a lambda F. Tá? V igual a lambda F é uma equação que é referente à propagação da onda. É a onda andando. Ele sai, é igual esse exemplo da torre e do receptor, né? Ele sai da onda, ele se propaga até, ele vai andando, né? A onda vai andando até, ele sai da fonte emissora e vai até a estação receptora, né? Só que agora vai ter um outro aspecto matemático que a gente vai considerar, que além da onda propagar, ela vai também oscilar. Então nós vamos fazer um tratamento matemático da oscilação de uma onda. Tudo bem, meninos? Galera, 45 minutos de vídeo. Valeu mesmo, obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Semana que vem a gente vai esperar passar esse feriado aí, eu vou disponibilizar novos materiais aí. Cuidem-se e até o próximo vídeo. Valeu mesmo, um ótimo feriado a todos. Bye.